Viver Exu, Exu na encruzilhada. Sem Exu não se pode fazer. Viver Exu na encruzilhada. Sem Exu não se pode fazer nada. Sete facas cruzadas. Salve Umbanda, Mojubá, Axé, Larogue Exu. Salve a esquerda, salve as forças que nos amparam, nos guardam, nos vitalizam a cada dia. Então, gratidão para todo mundo que está chegando aí. Primeira regra da live, bom dia para Tóquio. Sempre legal dar bom dia para Tóquio. E vamos falar de Exu hoje? Laroye, Axé, Mojubá. Então, primeira regra para quem está chegando aí na live, para quem está chegando de primeira e para quem já é de casa, clica aqui do lado do coraçãozinho para a gente poder, salve Tequinha, meu amor, clica aqui do lado no coraçãozinho para a gente poder fazer o Instagram distribuir mais para mais pessoas. Olá desde Brasil, buenas noches, Buenos Aires. Então, Japão, Argentina, Brasil, todo mundo aí hoje para ouvir falar de Exu e do culto ao Orixá Exu na Umbanda. E já chegou o primeiro selinho vindo lá do Japão, gratidão. A gente vai falar dos selinhos daqui a pouco. Já o Valdemir já chegou também com mais um selinho. É legal que a galera tá colaborando, tá achando que o conteúdo é relevante e que vale a pena colaborar com o selinho aí para essas lives ficarem salvas lá no nosso canal, canal Uma Banda no YouTube. Então, se você não conseguir assistir a live inteira, ela fica salva no canal quando a gente bate a nossa meta de selinho aqui. E hoje, depois que a gente falar um pouco a respeito do culto ao Orixá Exu dentro da Umbanda, não estou falando do seu guia espiritual Exu, não estou falando do Exu que te acompanha nos trabalhos, não estou falando daquele espírito humano que encarnou e desencarnou muitas vezes e hoje se apresenta no terreiro como tranca-rua, marabô, caveira, sete facada, sete foice, sete encruzilhada, sete ossada, seu quebra-mar, seu ventania, seu pantera negra. Não estou falando desses Exus, estou falando do Orixá Exu, a divindade da comunicação, a divindade da virilidade, a divindade da vitalização, a divindade que também pode esgotar energias negativadas. Estamos falando da divindade Exu, aquele que é cultuado há mais de 5.000 anos dentro do panteão Nagô Yorubá e que é trazido ao Brasil pelos Nagô durante o período da escravidão. Então, esse povo que foi escravizado, trazido desumanamente ao Brasil, traz consigo também a sua herança religiosa, a sua herança, as suas divindades, o seu panteão. E dentro desse panteão ali estava Exu. E dentro da própria criação, lá estava Exu. E a gente vai falar um pouco de cosmogênese de Umbanda hoje e de como o Orixá Exu, de como a divindade Exu se apresenta dentro dessa cosmogênese, porque ele é o primeiro a ser cultuado, porque a primazia é de Exu. Existem muitos Itãs com mais de 5.000 anos, Itãs passados por oralidade de geração a geração, que explicam por que a primazia é de Exu. E a gente pode trazer essa visão e a gente pode trazer uma visão também de cosmogênese de Umbanda trazida por pai Rubens Saraceni a partir dos anos 90. Então, se essa live hoje a gente já está com 3 selinhos, 3 colaboradores, se essa live hoje chegar a 20 colaboradores, a 20 selinhos, a gente vai fazer uma prática aqui, tá? De culto ao Orixá Exu que você pode fazer na sua casa. Então eu vou explicar como cultuar, como é que você pode cultuar o Orixá Exu. A Fabi adora um Itã, né? Eu também. Tenho lido muito sobre os antigos Itãs iorubais, recomendo muito que o umbandista se aprofunde nesses Itãs, porque é uma forma linda de aprendizado. É uma forma linda de aprendizado.
de troca, de aprendizado com a nossa ancestralidade. Então, se a gente bater os 20 selinhos aí hoje, eu vou mostrar uma prática simples aqui, com poucos elementos, que você pode fazer na sua casa e cultuar o Orixá Exu na tua casa, beleza? Então, vamos falar um pouquinho, antes da gente começar a falar de Exu, vamos falar um pouquinho aqui do canal. A gente tem um canal lá no YouTube, canal Uma Banda. Quem não está inscrito ainda, se inscreve lá. A live sobre Mestres do Oriente acabou de ficar disponibilizada, tá? Já tá lá, tá online. A live sobre Mestres do Oriente. Quem não conseguiu assistir a live de Mestres do Oriente pode assistir lá no replay no canal. A gente vai bater 200 vídeos lá no canal Uma Banda. E a gente vai para mais. Esse aqui já vai ficar mais um para ser salvo lá, ok? Uma outra coisa que a gente tem que lembrar aqui no início da live chegou coraçãozinho para o Instagram distribuir, porque o Instagram não distribui da mesma forma todos os conteúdos. Então, se eu estivesse aqui fazendo a dancinha do TikTok, talvez o Instagram distribuísse mais. Agora, como é um papo que é de um canal que remete à religiosidade, nem sempre a distribuição é igualitária, tá? Então, taca o dedo aí no coraçãozinho aí do lado para o Instagram distribuir esse negócio, para a gente poder alcançar mais pessoas, ok? Pode enviar a live com esse aviãozinho que fica aqui do lado, você pode enviar a live para os seus amigos também e falar assim, ó galera, tem uma live aqui falando sobre Exu, sobre o Orixá Exu e como cultuar o Orixá Exu dentro da tua casa. Trazer para dentro da tua casa essa energia de vitalidade, essa energia de comunicação e essa energia de proteção contra espíritos negativados, pensamentos negativados, energias negativadas, desequilibradas, em desacordo com a lei maior, com a justiça divina. Então, como é que você traz isso para tua casa? Batendo 20 selinhos aí, eu vou mostrar uma firmeza, uma prática simples aqui para cultuar a Orixá Exu na tua casa. E quem quiser aprender mais, eu vou lembrar isso no final da live também. Me lembrem de lembrar isso no final da live, por favor, Teca, Giovana. Quem quiser aprender mais sobre essa trajetória do Orixá Exu, desde o Panteão Nagô-Yorubá, há 5, 7 mil anos atrás, até o Brasil, quando se apresenta um tranca-rua, um marabô, um tiriri. Se você quiser saber mais sobre aquele que era o Orixá, cultuado com um falo na mão e cultuado tal como divindade da comunicação, e hoje é cultuado no Brasil de terno, cartola, bengala, capa, e tem toda uma modificação cultural entre o Orixá Exu e o Guia Exu. Você manda um direct pra gente, porque a gente vai começar um estudo, um grupo fechado de estudos dirigidos chamado Orixá Exu da África ao Novo Mundo, tá? Então quem quiser saber mais sobre o assunto, quem quiser se aprofundar nos mistérios de Exu comigo, eu vou tutorar esse estudo durante 8 semanas. Quem quiser aprender mais, manda um direct aqui para a página, que no final a gente responde todo mundo e explica como faz para entrar nesse grupo de estudo exclusivo que vai mostrar essa trajetória do Orixá no Panteão Nagô-Yorubá e como ele era cultuado na África até o Brasil, o Guia Exu de capa e cartola, e como é que esse guia é cultuado no Brasil e como acontece essa modificação cultural, essa aculturação linda, que você mescla duas culturas sem que uma anule a outra. Olha que bonito, né? E hoje a gente pode estar aqui com uma camisa escrito Laroyer, com um fio de conta vermelho e preto, e isso já é uma forma de cultuar o Orixá Exu. Falta uma semana só para começar o estudo, começa na próxima quinta-feira, no dia 26, então as vagas também são limitadas. Quem quiser participar, manda um direct pra gente, para poder entender essa trajetória de Exu da África ao Novo Mundo, beleza? Boa noite, Patrícia, boa noite, Ismária, boa noite para todo mundo que tá chegando aí, né? Boa noite para quem é de boa noite, né? Saber sobre o que é adoçamento, né? A gente pode falar sobre isso numa live sobre pombagira, o que vocês acham, né? E aí a gente, hoje, vamos focar aqui em Orixá Exu. Quem tem, esse aqui é o brajá sacerdotal de toda a esquerda, Jefferson.
Na verdade, todos os sacerdotes formados pela linha sacerdotal de Pai Rubens usam o mesmo brajá, né? Tem o mesmo número de contas, tem o mesmo número de gomos, tem o mesmo formato. Então, todo mundo, Pai Rubens deixou pra gente esse legado aqui, esse brajá aqui, e todo mundo usa igualzinho. É para identificar mesmo a nossa linhagem sacerdotal. Então, é um legado que eu carrego no peito com muito orgulho e com muita responsabilidade também, graças a Deus, tá? Então já são 6 selinhos, faltam só 14 para a gente poder ter a nossa prática ali. Enquanto isso, a gente vai falando de Exu. A gente fez há pouco tempo atrás um estudo sobre orixás, teogonia de Umbanda, e a gente falou muito sobre a visão africanista de orixá e como ela chega ao Brasil de uma forma muito diferenciada. E a gente falou sobre o culto a orixás em diferentes nações. Agora, tem uma característica no culto a orixá na África que era comum a todas as nações, que era o culto a Exu. Então, Nagô cultuava Exu, Jeje cultuava Exu, Keto cultuava Exu. Todo esse grupo linguístico que hoje a gente chama de Yorubá, todos eles cultuavam a Exu, tal como divindade da comunicação, aquele que leva os pedidos do Aie ao Orum. Então, quando você tem que pedir algo ao orixá, na tradição Yorubá, você primeiro reverencia Exu e depois ele é o mensageiro que vai levar as suas preces até os orixás. Ele é o mensageiro que vai levar a tua oferenda e vai falar assim, olha, tá te oferendando. Ele é o mensageiro dos orixás, ele é a divindade que faz a comunicação fluir entre as pessoas. Então, se eu estou falando aqui com vocês, se eu estou me comunicando aqui com vocês, isso é Exu. Comunicação é Exu. Vitalidade é Exu. Virilidade é Exu. Alegria é Exu. Então, se demoniza Exu ainda na África, isso é um processo histórico-cultural no qual eu vou falar durante esse estudo, como acontece essa demonização de Exu na África, por que acontece essa demonização de Exu na África, qual é esse processo, como é que isso se dá e o porquê desse processo de demonização de Exu. Isso a gente vai conversar tudo no curso Orixá Exu da África ao Novo Mundo, que vai começar na próxima quinta-feira. Mas Exu já chega ao Brasil demonizado. É importante a gente entender que a demonização de Exu não acontece em solo brasileiro, ela acontece em solo africano. Quando ele chega ao Brasil, ele já chega demonizado. E é por isso que é tão importante a desconstrução desse... E aí, Júnior? Axé. É por isso que é tão importante essa desconstrução da figura de um Exu demonizado que não pode ser cultuado, que pode trazer algo de ruim, de negativo para sua casa, para sua vida. Entendendo que Exu é o orixá da comunicação, entendendo que Exu é o orixá da virilidade, da vitalidade, a gente pode começar a cultuar Exu dentro desse aspecto e trazer para dentro da nossa casa a vitalidade, a virilidade, e aí a gente está falando em virilidade de vida, de ser viril para encarar a vida, ser viril para encarar as situações e os desafios que a vida nos apresenta todos os dias. Exu também, isso também é papo para o curso, é muitas vezes apresentado como um orixá, e aí não tem um termo melhor para usar, eu vou ter que usar o termo em inglês, um orixá trickster, que é um orixá brincalhão. Mas isso mostra características de Exu, tal como divindade da comunicação, que muitas vezes usa-se nos itãs de pregar peças para que as pessoas aprendam lições. Então, um dos itãs mais conhecidos a respeito de Exu, talvez seja o itã que se refere à própria criação do mundo. Quando o Olorum ou Olodumare pede para que Oxalá traga o saco da criação e crie o mundo, Oxalá passa por Exu e não o reverencia. E aí no filme Besouro,
Não sei quem já assistiu o filme Besouro aqui, quem não assistiu fica a dica, assistam Besouro. Quando o Exu começa a aparecer para Besouro, o Besouro pergunta: o que você quer de mim? E Exu diz o seguinte: reverência. Exu não diz eu quero um padê, eu quero um charuto, eu quero uma cachaça. Exu diz eu quero reverência. E Oxalá passa por Exu e não o reverencia. E uma forma de Exu mostrar a necessidade dessa reverência dentro desse Itã, e aí a gente esclarece que Itã é uma forma de contar uma história para que a gente entenda um conceito teológico mais complexo. Oxalá, Exu rouba de Oxalá o saco da criação. Ele embebeda Oxalá com vinho de palma, diz para Oxalá que aquilo é água, Oxalá bebe, mas na verdade é vinho de palma. Oxalá se embebeda e aí Exu toma o saco da criação de Oxalá. E aí quando Oxalá acorda, volta para Olorum e fala assim: cadê o saco da criação? E Olorum diz: o mundo já foi criado, mas eu dou a você a liberdade de criação do espaço infinito para que você crie o ser humano. E aí Oxalá vem ao mundo criar o ser humano. E eu estou contando essa história toda para vocês entenderem que Oxalá e Exu não são polos contrapostos, como muitos imaginam. Oxalá não é o positivo e Exu não é o negativo. Oxalá não está no em cima e Exu não está no embaixo, como se fossem Deus e o diabo na cultura judaico-cristã. Existem guias de trabalho Exu que são extremamente divertidos, que usam muito do sarcasmo, que usam muito de falas que te levam a pensar em outra coisa, quando na verdade eles querem dizer outra. É uma forma lúdica de explicar. Isso é uma característica do Orixá Exu, a ludicidade. Então, ao mesmo tempo que Exu pode ser muito sério, Exu também pode ser lúdico. É por isso que a gente diz que Exu é tripolarizado. Existe um polo negativo de Exu, sim. O Correia está perguntando aqui se existe um polo negativo de Exu. Existe um polo negativo de Exu. Existe o polo negativo de Exu, que é o polo absorvedor de Exu. Existe o polo neutro de Exu, que é o polo neutralizador de Exu. E existe o polo positivo de Exu, que é o polo vitalizador de Exu. Então, Exu pode tanto vitalizar, quanto neutralizar, quanto absorver. Por isso a simbologia do tridente usado para Exu. Porque na África, a simbologia de Exu é o falo, um falo de madeira. Exu na África é construído do próprio barro, adornado com búzios e um falo de madeira. Então, Exu na África sai da própria terra. Se você for a um terreiro de culto de nação tradicional, você vai ver uma imagem de Exu criada da própria terra do terreiro. E aí a gente entende a vibração telúrica do próprio orixá. Funciona como polo negativo corretor. Exatamente, Correia. Isso aí. Porém, tem uma diferença, porque Exu vai trabalhar nas 7 vibrações de Deus. Na relação com os outros orixás é específica, né? Logunã é corretora na linha da fé, Yansan é corretora na linha da lei, Omulu é corretor na linha da geração, Exu é corretor nas 7 linhas de Umbanda. Se as 7 linhas de Umbanda são gavetas, Exu é o próprio armário. Então, dentro desse Itã, Oxalá volta ao mundo para poder criar o ser humano. E aí ele começa a experimentar vários materiais. Dentro desses vários materiais, a madeira fica quebradiça demais, a areia não dá forma e outros materiais não vão funcionando. A pedra é dura demais e não dá para o ser humano ser maleável. E aí entra Nanã na história. Nanã fala assim: olha, eu te empresto o meu barro. Só que tem uma condição. Se do barro veio, para o barro vai voltar. E aí Oxalá fica: poxa, a minha criação vai ter que ser finita, né? O homem vai ter que ter um fim.
esse corpo vai ter que ter um fim. Ele vai ter que voltar ao barro de Nanã de alguma forma. Faltam 12 selos, dona Stephanie Otoni Henriques. Faltam 12 selos. Tamo aí. Então tem 37 pessoas online, a gente vai fazer uma prática pro Orixá Exu. Pro Orixá Exu, não é pro seu guia de trabalho Exu, não é pro seu Exu espiritual, o Exu que te acompanha, não é pro seu caveira, não é pro seu tranca-rua, não é pro seu sete facada, não é pro seu sete foice, é pra Exu Orixá. Tô com a máscara de Exu Orixá aqui, tô com alguns elementos aqui que vão ser usados pro Orixá Exu, tá? E aí é o seguinte, me nota, Ramon Ângelo, axé, meu irmão, axé. Então, Oxalá começa a criar o homem do barro. E Exu passa um tempo na casa de Oxalá, ajudando Oxalá a criar o próprio homem. Aprendendo com Oxalá como se faz um ser humano. E por isso Exu entende o ser humano tão bem. Porque ele estava lá no momento da própria criação. Compreende isso? E aí, depois de 16 anos na casa de Oxalá, vendo Oxalá criar o ser humano, Oxalá fala para... Minutou, Xum vibrou e ele minutou, axé. Orai eu, mãe. Depois de 16 anos na casa de Oxalá, Oxalá diz a Exu o seguinte, olha, pelo seu trabalho aqui junto comigo, eu te ofereço a primeira encruzilhada. Olha que bonito isso. Eu te ofereço a primeira encruzilhada antes de chegar à minha casa, porque qualquer um que tiver que vir à minha casa vai ter que passar por você primeiro. E aí eu volto a uma frase da Bíblia. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só para vocês pensarem. Quem disse essa frase? Ninguém chega ao Pai senão por mim. Ninguém chegava à casa de Oxalá sem antes passar pela primeira encruzilhada, que era a propriedade de Exu. E dentro dessa questão das encruzilhadas da vida, das encruzilhadas do próprio universo, você começa a compreender Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E na primeira encruzilhada antes da casa de Oxalá estava Exu. E antes disso, quando o próprio Oxalá sai do ventre de Olorum para descer à terra, ele cruza com Exu no caminho. E por não reverenciar Exu, ele tem o sapo da criação roubado. E aí a gente começa a compreender o seguinte, se Oxalá cruza com Exu, vindo do Aie para o Orum, Exu já estava lá, você acabou de criar uma nova encruzilhada. E o que Exu estava fazendo lá? Estava guardando o vazio. Porque ele foi o orixá que se dispôs a guardar o vazio de Olorum enquanto a própria criação não existia. Antes de existir o próprio espaço de criação infinita, que pertence ao Oxalá, existia o espaço do vazio absoluto, pertencente a Exu. Então você percebe que ao sair de Olorum, Oxalá já encontra a primeira encruzilhada. E na primeira encruzilhada já está ali Exu, antes do ser humano ser criado. E aí você ainda tem medo de Exu? Você tem medo de cultuar Exu, de fazer uma firmeza para Exu no meio da sua sala, como eu vou fazer agora, se bater os 20 selinhos? Tô aqui, tô na minha casa. Minha noiva tá lá em Minas. Vou fazer aqui para Exu. Tenho certeza que vou dormir super bem. E tá tudo certo. Porque eu tô reverenciando ao Senhor da vitalidade, ao Senhor da virilidade,
ao Senhor da comunicação. E se eu quero me comunicar cada vez melhor com vocês, como fazer isso se não reverenciando a Exu? Compreende? Salve, Du! Esse aí é outro irmão de alma, cara. Tava combinando com o Du agora que a próxima vez que eu for a BH é aqui, ó, tá, Du? Ó, aqui tem seu caveira, aqui tem uma mandala temporal a temporal de Exu e aqui é seu, tá, irmão? Escolhe aí o que tu vai fazer. Mas tem que ser freehand. Quero stencil não, é meter a máquina e vai. Então, não é gratidão pelo poço de sabedoria, mas todo esse ensinamento não valeria nada, primeiro, se eu não pudesse repassá-lo a vocês, e eu só o repasso por conta do orixá da comunicação, Exu. E eu só o repasso porque um dia ele foi me repassado. E a quem me repassou todo esse conhecimento, Pai Alexandre Comino, a Pai Rubens Saraceni, eu bato cabeça onde eles estiverem. Então, se eu sei alguma coisa hoje, gratidão, Pai Alexandre Comino, gratidão, Pai Rubens Saraceni. Freehand, meu irmão, é isso. Esse negócio de stencil é pra... Esse negócio de stencil é pra quem tá começando. O papo é deixar o cara canetar. Vai, larga o aço. Pra quem não sabe, o Du é tatuador aí em Belo Horizonte. Quem for da região aí de Belo Horizonte, Lagoa Santa, Sete Lagoas, toda a região metropolitana de Belo Horizonte aí, procura o Du pra fazer uma tatu bacana. Quem quer fazer tatu de orixá, é com ele mesmo. Então, nessa encruzilhada cósmica, quando o Oxalá desce e encontra Exu, Exu já estava lá. Quando o Oxalá sai do ventre de Olorum, o Exu já estava lá. Estava lá fazendo o quê? Guardando o espaço do vazio absoluto. E a Exu pertence o vazio absoluto. Então, não há vazio sem guardião. Então, quando você se sente vazio, você se conecta a Exu e se conecta com o guardião do seu próprio vazio. E a partir desse momento, ele pode te preencher. E aí, quando o Exu passa... Aí, agora a Teca quer fazer um tatu com o Du também. Vamos marcar uma sessão, nós dois, Teca. Faltam 10 selinhos para ter a prática aqui para o Orixá Exu. Então, quando a gente começa a entender que Exu e Oxalá não são contrapostos, são orixás com atributos e atribuições diferentes. Oxalá, Senhor da harmonização, Senhor da pacificação. Exu, Senhor da vitalização, Senhor da realização, entre muitos outros verbos. Tá? Então a gente começa a entender que Exu e Oxalá não são contrários, não são tal como Deus e o diabo na cultura judaico-cristã. Beleza? E aí, quando a gente entende isso, a gente entende que a gente está falando de dois orixás, de duas divindades. E se são duas divindades, as duas divindades podem ser cultuadas. E você, tal como cultuador, como filho, como simpatizante, você pode cultuar essa divindade. Ah, Márcio, mas eu nunca fui num terreiro. Olha, eu nunca fui a uma igreja católica, mas de vez em quando eu rezo os Pai Nossos, sabe? Confesso aqui para vocês. Então, não impede que você crie uma relação com uma divindade. A partir do momento em que você compreende as características dessa divindade, a partir do momento em que essa relação passa a fazer sentido para você. Se faz sentido para você se relacionar com uma divindade que vai trazer vitalidade, realização, virilidade, proteção, esgotamento de energia negativa para dentro da sua casa, faz sentido isso para você? Olha os dedos de fumador de paiol. Olha, isso é culpa dos mineiros, velho. Aqui, ó, o que vocês fazem comigo? Aí, ó, Du, Teca. Culpado disso são vocês, ó. Ó. Olha o dedo como é que fica.
têm que me passar a manha, velho. Então, se faz sentido para você cultuar a divindade da comunicação, você quer se comunicar melhor, você tem problema para se comunicar, você quer ter mais vitalidade na sua vida, você quer ter mais virilidade, mais força para encarar os desafios que a vida coloca na nossa frente todo dia, você quer esgotar da tua casa energia negativa, esse é bom demais. Ainda tem um outro douradinho que a Teca fez eu comprar lá no mercado. Tava esperando você lá no mercado, não tinha nada para fazer, fiquei comprando paiol. E comprei umas cachaças lá com meus Exu que trabalham comigo também. Então, essa proximidade com o Orixá Exu vai trazer isso para sua vida. Ah, mas eu não conheço o meu Exu espiritual, eu não conheço o meu guia Exu, eu nunca incorporei um Exu. A gente está falando da divindade, irmão. A gente não está falando de seu tranca-rua, a gente não está falando de seu sete facada, a gente não está falando de seu capa preta, a gente não está falando de seu sete ossada, de seu quebra-osso, de seu sete cova. A gente está falando da divindade do panteão Nagô-Yorubá, que se apresenta tal como divindade da comunicação, da virilidade, da vitalidade. A divindade que protege a primeira encruzilhada antes de chegar à casa de Oxalá. E eu repito a frase da Bíblia: ninguém chega ao Pai senão por mim. E aí a gente entende as características de Exu tal como o grande comunicador do universo. Tem uma série de lives do Alexandre Comino, não sei se está no YouTube dele ou se está no YouTube do Umbanda EAD. Tem material meu lá no YouTube do Umbanda EAD também. Então já chega mandando coraçãozinho para o Instagram distribuir esse negócio aí. E aí quem não está inscrito ainda, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, canal Uma Banda. A gente está chegando perto de 7 mil inscritos e a gente tem aqui 45 mil, quase 46 mil pessoas, só que só tem 7 lá no YouTube. Nem 7, 6 e pouquinho. Então tá faltando muita gente lá no canal no YouTube e essas lives elas estão sempre ficando gravadas lá no canal para você usar como material de apoio, como material de estudo para você depois. Tá? Então, bem como tem material meu lá no canal do Umbanda EAD, tem material meu também no nosso canal, canal Uma Banda, e tem material meu lá dentro da confraria do Umbandologia. Tem algumas aulas lá, junto com o pai João Bosco, junto com o pai Rodrigo Queiroz, junto com o pai Alexandre Comino, e é uma honra para mim muito grande falar disso. E aí, o que eu estava falando? Estava falando sobre a encruzilhada. A encruzilhada que antes de chegar à casa de Oxalá fala assim, olha, então você fica ali, né? Num primeiro momento, Oxalá diz assim, ó, então você fica ali, já tá no Instagram, no YouTube e no Umbanda EAD. Olha só, tá acompanhando a gente em todas as plataformas. Lá no canal Uma Banda tá também? Tem que estar em todas as plataformas. No canal Uma Banda, no YouTube, no canal Umbanda EAD, no YouTube, na confraria do Umbandologia e depois fazer parte do nosso grupo de estudo. A gente vai começar na próxima quinta-feira, sem ser amanhã, a outra, dia 26, um grupo de estudos fechado chamado Exu da África ao Novo Mundo, onde a gente vai fazer essa trajetória de Exu, que é o orixá na África e que se transforma no guia no Brasil, tá? Então vocês têm muitas opções aí para começar a aprender, começar a entender mais sobre Exu. A gente vai fechar um grupo para semanalmente sentar num grupo fechado, não vai estar aberto assim, então vocês vão poder tirar dúvida direto aqui, vão ter um canal de comunicação direto abertão comigo, para a gente tirar dúvida sobre essa divindade, a divindade da comunicação. E como essa divindade da comunicação, como essa divindade da virilidade, como essa divindade da vitalidade, ela sai da África, chega ao Novo Mundo e se transforma numa figura de capa e cartola. Olha que louco isso, né? Isso é a aculturação. Isso é a fusão de duas culturas, sem que uma domine a outra. E aí a gente tem Exu se apresentando na Umbanda de capa, de cartola, de bengala, se chamando de doutor, dizendo que foi advogado, dizendo que foi médico. E na África você tem uma divindade que só dança, que se veste com trajes típicos e que é cultuada por todas as nações.
Então, dentro dos cultos de nação Yorubá, Exu é a singularidade. E aí, nesse primeiro momento, Oxalá fala para Exu assim, olha, a primeira encruzilhada antes de chegar à minha casa é sua. Você vai até lá e você vai perceber quem está me trazendo oferendas ou não. E Exu cumpre esse trabalho para Oxalá. Isso é só um dos itãs, tá? Que envolve Exu, tem muitos outros. E aí, num segundo momento, Oxalá, vendo que Exu estava a cumprir esse trabalho de perceber quem passava com oferendas a Oxalá ou não. Vou responder já, Corrêa. Segura aí que eu vou responder. Oxalá vira para Exu e fala assim, olha, ninguém mais traz oferenda para mim sem antes oferendar você. Então Oxalá reconhece ali Exu tal como guardião da primeira encruzilhada. E ninguém passava até a casa de Oxalá sem antes oferendar Exu. Então você tinha que levar uma oferenda para Exu para poder passar para a casa de Oxalá. Ao que o Corrêa perguntou assim, ó, quando eu oferendo Exu Orixá, eu oferendo todos os Exus entidades? Sim. Sim, de certa forma você pode fazer uma oferenda toda à sua esquerda. Do seu Exu natural, ao Orixá Exu, ao seu Exu natural, aos Exus espirituais que te acompanham, tá? Então a gente vai fazer uma prática aqui para Exu Orixá. Nada impede de eu falar assim, olha, meu Exu espiritual que me acompanha, também te ofereço esses elementos. Eles não vão brigar entre si para saber de quem é a cachaça ou de quem é o dendê, sabe? Mas com essa energia direcionada diretamente a Exu Orixá, eu estou buscando o quê? Os fatores de comunicação, os fatores de vitalidade, os fatores de virilidade que pertencem a Exu Orixá. E eu estou buscando o que também? Desmistificar para vocês a questão de Exu, tal como Orixá, cultuado sim na Umbanda. Então eu podia ter, é porque ela está lá no terreiro, eu podia ter aqui na minha sala uma imagem de Exu Orixá. Não a imagem de seu tranca-rua, de seu caveira, de seu sete facada, de seu capa preta. Eu podia ter uma imagem aqui africana de Exu Orixá, dessas de madeira que são lindas. Inclusive vou procurar uma que eu não tenho. Eu tenho a imagem de Exu Orixá feita pelo meu amigo mineiro também, seu Carlos, da Camaça Guimarães, a quem hoje eu tenho o prazer de ligar e falar assim, Maguinho, tô precisando de uma imagem assim, assim, assim. E ele faz para mim de coração. Nossa pombageira, quem fez foi ele, foi exclusivo. Ele não fez outro, fez com a mão dele. Então, quando a gente cultua Exu tal como Orixá, dentro de casa e desmistifica isso, é uma compreensão de quem na verdade é Exu. É uma busca ancestral por quem na verdade é Exu. E essa busca ancestral, é sobre essa busca ancestral que a gente vai se debruçar. Tem 15, Ellen, tem 15, falta 5 só. É sobre essa busca ancestral que a gente vai se debruçar durante essas 8 semanas, onde a gente vai estudar Exu da África ao Novo Mundo. A gente vai começar lá no Orixá, entendendo Exu Eleguibará, Exu Lonã, Exu Bará, aquele que não tem corpo, habita o corpo que quer. Exu Odara, aquele que é bonito. Então, são vários arquétipos de Exu que são cultuados na África. E se a gente compreende e se faz sentido isso para a nossa vida, a gente também pode cultuar. Em lugar nenhum, em livro, não tem um livro de regras na Umbanda dizendo assim, ó, Exu, Orixá, não pode, não deve ser cultuado. Existe sim uma tradição onde, por alguns motivos, eu posso aqui citar 2, tá? Exu, Orixá não é cultuado, porque, número 1, talvez não é cultuado dentro de casa, porque talvez se entenda, aquela comunidade religiosa entenda que faz mais sentido cultuar a energia de Exu no templo porque é uma energia expansiva, ok? Ou porque não existe uma compreensão das origens da raiz nagô de Exu, tal como o Orixá, que pode ser cultuado dentro da sua casa.
Não existe uma dicotomia entre Exu e Oxalá, não existe uma dicotomia entre Exu e Ogum, entre Exu e Oxum, eles não brigam entre si. São polaridades diferentes e é por isso que a gente separa o nosso altar da nossa tronqueira. O nosso altar está emanando energias, a nossa tronqueira está absorvendo energias. Então, você não coloca as imagens do Exu junto com os orixás, não é com os outros orixás, não é porque eles vão brigar ali entre si, mas sim porque eles estão em polaridades diferentes. Inclusive dentro daqui do terreiro, que é um terreiro fechado, o Exu não está do lado de fora. Eu tenho meu altar a Exu do lado de fora, que eu chamo de casinha de Exu, carinhosamente. É o meu altar à esquerda. Lá estão os meus guias Exu. E eu tenho o assentamento de Exu que fica dentro do terreiro, na porta de entrada do terreiro. Por quê? Porque se o guia precisar trabalhar com absorção de energia, tem algum problema fazer um altar para Exu Orixá em cima da tronqueira? Não, é um ótimo lugar. É um ótimo lugar. Você cultua ali na sua tronqueira os seus Exus, os seus guias, né? E aí, nesse sentido, não é uma tronqueira, é uma casa de Exu, é um altar a Exu, e você pode cultuar ali também o Orixá Exu, tá? As guias de esquerda e de direita também devem ser guardadas separadamente? Então, Jefferson estuda comigo já deve ter mais de um ano, né, velho? Você sabe que essa palavra deve, ela não cabe muito no meu vocabulário. Eu posso dizer que eu guardo a minha separada. O meu colar sacerdotal de esquerda eu guardo separado, enrolado num pano. E o meu colar sacerdotal de direita eu guardo separado, enrolado num outro pano. Porque eu entendo que são energias diferentes, são polaridades diferentes, e aí eu separo as duas. Por uma simples questão de polaridade, tá? Então são energias que ali elas estão vibrando de forma diferente, então eu as separo, simples assim, beleza? Então, e quando as guias de proteção juntas tem problema, eu uso geralmente quando eu uso duas guias de proteção, eu uso uma no pulso e outra no pescoço. Se você quiser botar as duas no pescoço para você tá tudo bem também. Essas energias, uma vai atuar emanando proteção, a outra vai atuar absorvendo energia negativa. Tanto o vermelho e o preto de Exu, e aí a gente também vai entender isso no curso, por que vermelho e preto para Exu? O que o vermelho faz e o que o preto deixa de fazer? Por que a vela preta tem uma função, a vela vermelha tem outra, a vela bicolor tem outra? Então tudo isso a gente vai acabar entendendo aqui. Ah, tá aqui. Como é que eu ia acender vela, né? Então a gente teve um vislumbre aqui, né? De quem é o Orixá Exu, de como ele pode atuar nas nossas vidas e que você pode cultuar ele em casa. A partir do momento em que você entende que Exu é o Senhor da vitalidade. Eu vou falar das velas bicolores, eu vou falar disso tudo no nosso estudo, né? Exu da África ao Novo Mundo. Porque se você for parar para pensar, até 1970 e pouco não tinha vela colorida. Era tudo vela branca. Vela colorida é novidade, né? Qual é meu Exu? Nossa, mas que pergunta. Eu trabalho com alguns compadres, assim, tá? Então, depende de quem precisa se apresentar. Então, eu não tenho um Exu, assim, na minha família espiritual, né? Na verdade, eu não tenho nada, eu não tenho nem o corpo que eu habito. Eu tenho irmãos, mestres, amigos que me acompanham e dependendo da necessidade energética daquele dia, um ou outro vai se apresentar. Ou uma ou outra vai se apresentar. E aí vale a pena a gente fazer depois uma live sobre Pombagira também, né? Então, vamos lá, falta 4 selinhos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até começar a prática. Se não tiver... Não, primeiro eu vou ler aqui as caixinhas de pergunta. Tem pergunta. Por que a linha de Exu é regida por Ogum? Excelente pergunta, Jefferson. Excelente pergunta. A linha de Exu é... fala do e-book, vou falar. A linha de Exu é regida por Ogum porque a linha de trabalho de Exu vem para fazer
cumprir a lei divina. E Ogum é o regente da lei. Além disso, Exu, tal como o guardião do vazio absoluto, não imanta a própria linha de trabalho. Por quê? Porque ele está guardando o vazio absoluto. Então, por proximidade energética de fazer cumprir a lei, Ogum é o grande vitalizador da linha de Exu. Porque esses espíritos humanos que vêm trabalhar sobre o nome de Exu estão ali como agentes de cumprimento da lei maior. E aí, para cumprir a lei maior, eles vêm imantados na força de Ogum. Eles pegam emprestado o nome de Exu, mas Exu não os vitaliza. Exu se mantém guardando o vazio absoluto, tanto no macro quanto no micro, porque tudo que há no macro, há no micro. Se Exu guarda o vazio absoluto no universo, se a gente pode chamar um buraco negro de vazio absoluto, mas até em física existem teorias que dizem que buraco negro tem temperatura, se tem temperatura não é vazio absoluto. Então o conceito de vazio absoluto é difícil para a mente humana. Agora, se existe um vazio absoluto no universo, existe um vazio absoluto dentro de você, dentro de uma célula sua. Então, tudo que há no macro, há no micro. Então, Exu está a guardar o vazio absoluto no macro, mas ele também está a guardar o vazio absoluto no micro. Tá? Ana Cláudia, para de comprar selo, mulher. Você vai virar Exu da live. Posso fazer uma tatu Laroye? Sou muito grata. Exu é vida. Então, essa pergunta eu vou deixar para o Du responder se ele tiver ainda aí. Ela pode, Du, fazer uma tatu Laroye? Aqui tem uma mandala de Exu. Aqui tem uma outra homenagem a Exu. Aqui no dedo era para sair um Exu, mas não saiu. O Du vai ter que reforçar para mim. Eu tentei fazer em casa, então não ficou bom. Não ficou. Então essa pergunta o Du Lincoln responde aí, se pode escrever Laroye. Eu escrevi Ogum aqui e escrevi Adorei as Almas aqui. Então eu acho que pode escrever Laroye, né? Se a gente pode escrever Adorei as Almas, se a gente pode escrever Okiaro, se a gente pode escrever Parreoiá, por que você não pode escrever Laroye? Né? Pode escrever Laroye, pode escrever Mojubá, pode escrever Axé, pode escrever Exu, pode escrever o nome do Exu que te guarda, que te ampara, se você o conhece. Seu corpo, suas regras. Não é assim que funciona? Então vamos lá. Tá faltando só um selinho, mas a gente já vai começar a prática aqui. Deixa eu só tentar ajeitar. Como diz minha família lá de Minas. Deixa eu só tentar ajeitar os trem aqui. Vou apagar aqui um pouquinho, pra gente ficar mais à vontade. Vou virar aqui pra baixo. Ó. Tá dando pra ver tudo aí? Como é que tá pra vocês? Deixa eu ver daqui. É isso. Então, peraí, vamos lá antes. Então, ó, tô em casa. Sala, tá vendo? Pra lá são os quartos. Então, não tô no terreiro, não tô do lado de fora. Vou fazer em casa, beleza? Vamos lá. Diferente essa live, né? Eu nunca fiz assim, pra parar, fazer uma prática no meio. Gente, vocês também são mestres em perder isqueiro? Eu acabei de pegar o isqueiro na mão, foi? Tá aqui. Tava junto do paiol. Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui um pratinho de barro. E é importante que seja barro, tá? Carmen, Saravá, é importante que seja barro. E aí o que eu vou colocar aqui nesse barro? À direita. É porque para vocês vai parecer espelhado, tá? Na minha direita eu vou oferecer a Exu, Laroye Exu, Exu Mojubá. Ina Laroye, Koubá Mojubá. Laroye Exu, Exu Odara.
Salve sua força, sua proteção, seu axé. Aqui no acima eu vou colocar um copo de água, é só água. E aqui na esquerda eu vou colocar cachaça. Laroixo, Exu Mujubá, Inalaroico Bamujubá, Exu Legbará, Exu Odará, Exu. Mas qual é o fundamento disso aí que você fez, cara? Polo neutralizador, água. Polo vitalizador, dendê. Polo esgotador, cachaça. Então, eu estou trabalhando a tripolaridade do Orixá Exu. Aqui só para ficar bonito. A gente tem uma máscara que representa o Orixá Exu na sua raiz africana. Vou colocar aqui. Você pode colocar a sua guia aqui, seu fio de conta. Vou usar também elementos minerais, tá? Então aqui no acima eu tenho uma granada, é uma pedra muito ligada a Ogum, mas ela também tem uma pegada forte da energia de Exu. Exu e Ogum se encontram energeticamente muitas vezes. E a granada, que tem o fator explodidor, eu vou colocar aqui, ó, na frente da cachaça. A turmalina negra, desculpa, isso aqui é ônix bruto. O ônix bruto eu vou colocar aqui, ó, perto da água, porque ele é um grande absorvedor de energias. Então aqui eu tô explodindo mesmo. Aqui eu tô absorvendo. Essa água depois tem que ser despachada para fora do portão da sua casa, de preferência, tá? E aqui eu vou usar Xunguita, que é uma outra pedra que tem uma pegada de Exu. E aí essa pedra tem uma história bonita. Foi achada há pouco tempo atrás, numa mina no norte da Rússia, e é considerado um dos primeiros minerais a formar o próprio planeta. Então esse pedacinho de pedra que está aqui na minha mão, dá vontade de cheirar, né? Estranho, cheirar pedra. É coisa de magia divina, descer as pedras sagradas, você começa a cheirar pedra. Então, um dos primeiros minerais a gerar o planeta. Quando a gente entende aquela explicação lá atrás de que Exu já estava lá, essa pedra faz sentido. Aqui, ó, no polo vitalizador. Não vou colocar ela dentro do dendê para não sujar ela toda de dendê, coloco ela aqui. Então aqui eu tenho 3 pedras, tenho 3 líquidos, água, dendê e cachaça. Neutralização, vitalização e esgotamento. E aí agora, ó, fogo. Laroixo, Exu Mujubá, Inalaroico Bamujubá. Consagra essa vela para Olorum. Consagra essa vela a Exu, guardião do vazio absoluto, ao grande vitalizador, esgotador, neutralizador. Peço tua proteção de cima para baixo, de baixo para cima, ao redor à direita, ao redor à esquerda. Peço tua proteção de dentro para fora, de fora para dentro. Peço tua proteção contra inimigo encarnado, desencarnado, consciente ou inconsciente. Que nenhuma energia negativada, desequilibrada, em desacordo com a lei maior ou com a justiça divina, se aproxime de mim, dessa casa, da minha família. Que Exu guarde a cada encruzilhada, em cada plano, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, que em cada encruzilhada Exu possa me proteger. Que a chama dessa vela
ligue a minha energia à energia do grande comunicador do universo, para que eu possa me comunicar melhor, primeiramente comigo mesmo, para que eu possa conversar melhor comigo mesmo, para que eu possa esgotar as trevas, as minhas próprias trevas, e para que eu possa vitalizar a minha caminhada em direção à fé, ao amor, à lei e à justiça. Inalaroye Kobamojuba Laroyesu Exu Odara. Vive Exu na encruzilhada. Sem Exu não se pode fazer nada. Vive Exu na encruzilhada. Laro Exu, Mojuba Exu. Salve tua força, teu axé, tua proteção. Proteção e guarda é o que vos peço, reverência é o que vos presto. Laro Exu Mojuba. Inalaro Yekoba Mojuba. Laro Exu Odara. Que assim seja, axé. Vamos voltar? Simples. Simples. Bonito. Simples. Vai ficar ali em cima da mesa agora, trazendo essa energia de Exu aqui para casa. Não tem nada tremendo, não tem porta batendo, né? Não tem... Tô vendo nenhum obsessor aqui. Inclusive, você passa a se sentir até melhor. As pedras, eu usei granada, ônix bruto e chunguita ou sunguita. A cachaça e todos os líquidos você joga fora. Pode jogar numa plantinha, inclusive. Chunguita ou sunguita. Tá? Você vai achar com os dois nomes aí, Brasilzão afora. Então, assim, quem quer aprender mais sobre isso aí? Os líquidos descarta na natureza. Pode ser no esgoto, em água corrente, sim, pode ser em água corrente. Se você tiver um quintalzinho, um jardinzinho, pode ser na terra, na própria terra, tá? O dendê que a gente tem que descartar como óleo, né? Então, se na sua cidade tem uma forma que é disponível para descartar óleo, você descarta óleo. Se não tem, o jeito é descartar na pia. Mas ecologicamente falando, a gente tinha que descartar como a gente descarta óleo, tá? Thomas está do outro lado do oceano. Que outro lado do oceano você está, Thomas? Me conta. De onde fala? Então, quem quer aprender mais, entra nessa jornada com a gente. Vai ser uma jornada de 8 semanas. Exu da África ao Novo Mundo. Quem quer aprender mais ainda sobre a esquerda? Amanhã tá saindo o nosso e-book Essencial Esquerda. Você vai ter lá conceitualização do que é esquerda, conceitualização de quem é Exu, conceitualização de Pombagira, conceitualização de mirins e três práticas para cada um deles. 3 práticas para Exu, 3 práticas para Pombagira, 3 práticas para o mirim. Tudo isso no Essencial Esquerda. Sai para vocês amanhã. Tá? Abacate é fruta de Exu? Eu aprendi lá na minha raiz Nagô que qualquer fruta, qualquer uma delas, lógico que cada uma tem uma pegada, mas que qualquer fruta, quando você levanta e faz assim, ó, meu pai Exu, te ofereço essa fruta, passa a ser dele. Então a gente oferece aquilo que a gente tem. Então quem quiser já entrar em contato de Portugal, é um Patrício. Sou neto de portugueses, então, da cidade de Aveiro, em Portugal.
Então, quando você oferece, e a gente oferece o que tem, é dele, tá? Então, quem já quiser entrar em contato para receber amanhã o Essencial Esquerda, quem quiser entrar em contato para participar dessa jornada, tá? Dessa trajetória Exu da África ao Novo Mundo, manda direct pra gente, que vai ser um prazer tutorar, guiar vocês com quem fala sobre amor. Olha, primeiro começa falando com você, Cleismara. Começa falando com você sobre amor próprio, sobre olhar no espelho e se ver de forma mais amorosa. Mas se você está falando de orixá do amor, a gente está falando de Mãe Oxum. Ou seria um prazer. Deixa essa questão da pandemia acabar, que a gente vai a Portugal falar um pouquinho, conversar, trocar experiência, vai ser lindo. Então, a gente está esperando só a segunda dose da vacina sair aqui no Brasil para a gente começar um tour, uma banda aí. Quem sabe a gente não vai parar em terras portuguesas, né? Então, se a gente ajeitando tudo, a gente consegue fazer direitinho, tá? Vai ser um prazer falar um pouquinho com os irmãos aí de Portugal, ouvir um pouquinho também do que os irmãos de Portugal têm a dizer, e vai ser um prazer tá com vocês na terra da minha ancestralidade, né? Então, a gente se vê no curso Exu da África ao Novo Mundo, e assim, quer dizer, assim não, né? O e-book já está em pré-venda, tá? Você já pode entrar em contato para adquirir o seu e já receber os primeiros exemplares amanhã, ok? Então amanhã esse e-book está pronto. Se você já reservar o seu hoje, você vai ser um dos primeiros a receber esse e-book, um dos primeiros a receber esse conhecimento sobre esquerda na Umbanda. E aí, querendo aprender mais sobre esquerda, você também tem lá no nosso YouTube, canal Uma Banda, 3 lives, tá? É uma sequência de lives, Exu, Pombagira e Mirim. E aí essa sequência de 3 lives se completa com esse book e que vai culminar nesse curso Exu da África ao Novo Mundo. E hoje a gente cultuou Exu, Orixá, dentro de casa. E foi uma experiência linda fazer isso com vocês. Gratidão a todos. Mojubá, axé.